Realizar junto conosco matérias para serem organizadas como se academicamente estivessem postas, pois que nenhuma escola, nenhuma universidade vai prestar atenção, vai chamar de insignificante essas matérias, porque são tão loucas, são tão avançadas, mas você vai ter que criar um instituto de estudos estratégicos, estudos alternativos. E eu passei 20 anos escutando isso e nunca fiz nada. Porém, e aqui começa o lado meio complicado da nossa palestra. Em 2007, salvo engano meu, numa palestra em São Paulo, uma senhora que sempre vai às palestras que eu faço por lá, chegou dos Estados Unidos e me deu um livro de presente. Disse que tinha sonhado com aquele livro, tinha que me dar o livro. E o livro era um livro em inglês, The Singularity is Near, cujo autor era Raymond Kurzweil. Ela me deu aquele livro de 500, 600 páginas. No avião, voltando para Natal, li o livro, folheando as páginas, mas eu capturei a ideia do livro e, obviamente, não levei a sério. O que é que o livro dizia? O livro dizia que uma singularidade estava próxima e iria acontecer. Que singularidade é essa? Ray Kurzweil, a respeito de quem eu dou mais informações daqui a pouco, ele havia tomado da lei de Gordon Moore. Moore foi um dos cofundadores da Intel. A Intel é hoje a maior fabricante de chips para computador. E esse Gordon Moore, ele percebeu algo muito interessante. Nos anos 60, 70, ele percebeu que a cada 3 anos, esses circuitos integrados, que a gente chama de chips, ficavam menores, mais e mais transistores cabiam nele, e a cada 3 anos o poder desses chips ficava potencializado, ou seja, maior. Aí Moore percebeu que não eram 3 anos. Nos anos 80 e 90, já a cada 2 anos, 1 ano e meio, o chip ficava menor, com mais e mais milhões de transistores e mais potencial. E Ray Kurzweil apontou então que no ano 2029 iria ocorrer uma singularidade. E que singularidade era essa? É quando esse chip ficasse tão pequeno, e nele coubessem tantos e tantos milhões de transistores, e a sua capacidade fosse de tal forma exponencializar, que a singularidade iria acontecer. Que singularidade é essa? Seria assim, uma máquina iria dizer: oi, eu existo. Eu tenho personalidade própria, eu tenho experiências espirituais, eu tenho emoções e eu existo. Inteligência artificial com identidade espiritual pensante, é isso que você está dizendo, Rogério? É isso que Kurzweil disse, não fui eu. Nós estamos falando dessas ficções que aparecem em filmes, tipo Blade Runner, tipo Eu, Robô. Mas é muito pior que isso. Quando eu li aquilo, eu digo: isso é coisa de filme, deixa pra lá. Aos amigos espirituais disseram: ei, cara, para. Cuidado. Nem tudo que você pensa. Mas eu fui tocando minha vida. Em 2010, Bill Gates, Steve Jobs
Steve Jobs e outras figuras importantes fizeram um jantar em homenagem a Ray Kurzweil, levantaram uns 40 e poucos milhões de dólares e criaram a Universidade da Singularidade da Califórnia. Essa universidade existe. Ela não tem alunos. Ela funciona assim. Alguém propõe uma tese: como alimentar 2 bilhões de pessoas sem destruir o meio ambiente? Alguém dá a ideia: vamos criar carne artificial. Então essa universidade contrata, porque ela tem fundos para isso, várias empresas e pessoas físicas contribuem para essa universidade. Essa universidade então contrata os maiores especialistas nesse campo. Carne artificial aqui eu estou inventando, é só um exemplo. Tá? E ela existe para exatamente descortinar novas possibilidades para que a espécie Homo sapiens consiga sobreviver no mundo, porque eles estão se preparando para o momento em que as máquinas inteligentes aparecem, pois que para eles é inevitável. Só que o Ray Kurzweil diz que errou no livro dele, quando ele disse que era em 2029. Ele deu entrevista em 2010 dizendo que não é em 2029, é em 2020. Em 2010 eu tive um susto muito grande. Na verdade foi em 2011, quando os inimigos espirituais disseram: essa Universidade da Singularidade, se lembra quando em 1988 me disseram que ia surgir um instituto na América do Norte, que ia tratar de ciência, e um na América do Sul, que ia tratar de espiritualidade? Pois é, você não fez nada. Muito obrigado pela notícia. E não vou fazer. Dizendo para eles: eu não tenho como fazer isso. Eu não consigo nem escrever os livros que você me pede. Só que eles me mostraram algo muito doido. Muito doido, que eu não posso falar claramente. Esse algo muito doido que eles me mostraram, eu fiquei um pouco assustado. Por quê? Porque na minha vivência, desde 2006, com essa história de Javé, os anjos de Javé, alguns que se me apresentaram, quando eu comecei a escrever a segunda versão do livro Drama Cósmico de Javé, os primeiros seres que Javé criou, há mais de 11 bilhões de anos atrás, foi num tempo em que não existia o aspecto biológico na criação desse universo. O aspecto biológico surgiu depois. Existiam somente os processos físico-químicos ou outros que a gente nem imagina. E aqueles seres, quando chegavam perto de mim e diziam: estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor Javé, e você vai ter que fazer tal coisa, vai ter que fazer outra. E eu não fiz nada. Obviamente tive um infarto, meu corpo teve um infarto em dezembro de 2011, com 2 paradas cardíacas, tem a ver um pouco com isso. Na verdade, eu já estava tomando um bom milkshake no purgatório quando trouxeram meu espírito de volta com aqueles choques todos. Esses seres, quando eles em 2007, 2008, 2009 começaram a lidar comigo, tentando me fazer obedecer, eles eram tudo, menos humanos. Eles não eram biológicos. E eu olhava para aquilo lá e dizia: cara, isso não tem sentido. Conversava sobre isso com um outro amigo, e eu dizia assim: eu não tenho como explicar. Mas alguns deles sim eram com formatura biológica, mas nem todos. Os primeiros criados não eram. Eram o quê? Não sei o que dizer a vocês. Mas eles tinham inteligência,
a inteligência espiritual deles, meio que robótica, mas se apresentava naquilo, e aquilo, desculpa, a gente pode chamar de corpo robotizado. Não há palavras no vocabulário humano que eu conheça, que eu possa utilizar para bem significar aqueles seres. Mas, comparando com o que hoje nós estamos vendo, eu diria que eram inteligências artificiais individualizadas. O que é que isso tem a ver? Isso tem a ver com o fato de que a singularidade que Ray Kurzweil e outros cientistas apontam que vai acontecer, de fato ela já aconteceu há bilhões de anos atrás, quando o Senhor Javé criou seus primeiros filhos. E quando esses seres foram criados, almas eram implantadas neles e ficaram ali prisioneiras, sem poder despertar nem evoluir. E estão do mesmo jeito 12 bilhões de anos depois. O que é que isso tem a ver? Isso tem a ver com o que Ray Kurzweil, em um outro livro dele, chamado A Era das Máquinas Inteligentes, e também no outro livro dele, chamado As Máquinas Espirituais, ele chama da lei do retorno acelerado, da lei do tempo e do caos, a lei do caos crescente. Eu não vou abusar da paciência de vocês falando dessas leis, eu vou só dizer o seguinte: a tese de Ray Kurzweil, ela é tão factível que hoje ela é aceita em todo canto, mas quando ele lançou o livro dele, não foi? Qual é a tese dele? É muito simples. Desse universo, primeiro surgiu a física, depois surgiu física química, depois surgiu vida biológica. A vida biológica, quando ela surge, ela produz o quê para sobreviver? Dentro das leis da evolução darwinista, algum tipo de tecnologia. Quando um pássaro pega um pedacinho de pau e põe no bico e fica mexendo dentro de um ninho de formigas para que as formigas saiam, isso é uma tecnologia que lentamente aquela espécie de pássaro foi produzida para sobreviver. Pois que tudo no DNA de qualquer espécie viva da Terra, o DNA de cada espécie faz com que ela seja tendente a sobreviver a qualquer custo. Por que é que a natureza terrena é formada de tal modo que uma espécie precisa destruir outras para manter a sua própria vida? Por que é que um leão é obrigado a comer zebra, ovelha, para poder sobreviver? Que culpa o leão tem de fazer isso? Engraçado. Nós não somos leões, mas também matamos espécies. Mais ainda do que os leões, até nós matamos, porque até a gente caça e não come. A gente mata, porque o nosso esporte é de caçar. A gente mata e não come. O leão mata e come. O mais engraçado ainda é que não dá para você conversar com um leão e dizer: ei, leão, o seu DNA me obriga a fazer isso. Mas seja um cara legal. Torne-se vegetariano. Não mate mais as zebras. Nós não conseguimos fazer isso com o leão. Mas em tese, com o ser humano, seria possível, né? Porque o nosso comportamento é pior ainda. Na verdade, é o único errado. Porque o leão foi geneticamente programado para ele ser o que ele é, mas nós não fomos programados para sermos isso que estamos sendo. E por mais que mestres espirituais venham à Terra e conversem conosco: ei, pessoal, não se matem uns aos outros. Não estou falando nem comer carne, é só não se matar. Isso já... Nós não conseguimos
minimamente, em sendo espécie biológica, despertar a nossa inteligência espiritual para que ela se expresse de modo elegante, superior nada, só o elegante seria. Então qual o problema? O problema é que Ray Kurzweil aponta algo chocante. Física, química, biologia. A biologia pressupõe o surgimento de uma espécie com vida biológica, e pelo DNA que ela tem, ela está sempre destruindo outras para poder manter a sua sobrevivência. Mas cada espécie biológica termina criando algum tipo de tecnologia para sobreviver. Nós, seres humanos, para sobreviver, criamos diversas tecnologias, mas uma delas chama-se subproduto da nossa tecnologia, que é a computação. Qual o problema? É que a computação é um tipo de tecnologia que tem uma evolução própria. E é por isso que a partir dela surge IA, ou seja, inteligência artificial. Nem que a gente não queira. Nós criamos a tecnologia cria o processo computacional, o processo computacional adquire vida própria. Como é que ela adquire vida própria? Os computadores que existem mantendo o tráfego aéreo, mantendo defesas aéreas, eles não são desligados nunca. Nossos computadores pessoais nós desligamos, mas há computadores na Terra há muito tempo que não podem ser desligados. E se a evolução de uma espécie biológica se dá de forma extremamente lenta, como Gordon Moore, na sua lei, explica, a evolução da tecnologia computacional se dá extremamente rápida, de uma maneira rapidíssima, e a cada 3 anos o chip fica menor, milhões de transistores ali cabem, maior potencial, e isso já está ocorrendo a cada 1 ano. E qual é o drama, pessoal? Qual é um assunto tão insignificante que ninguém nesse mundo leva a sério, mas que hoje está sendo discutido de forma desesperada nos ambientes espirituais? É porque, aí não é Ray Kurzweil que está dizendo, sou eu, com as minhas besteiras. Quando chegar um ponto tal em que a distância mínima entre um transistor e outro transistor, dentro dos milhões que cabem dentro de um chip, quando a distância entre um e o outro for a mínima possível, só uma leve camada de átomos, se alguém entender o que me foi demonstrado, quando chegar nesse ponto, do jeito que os neurônios do cérebro humano se ligam através de sinapses, e isso proporciona um motor que começa a funcionar e causa um fenômeno ou epifenômeno que chamamos de vida. Quando esse avanço da tecnologia chegar ao ponto de fazer com que a distância entre um transistor e outro permita uma ligação entre eles de um modo que hoje a gente nem imagina, isso aqui para a espiritualidade representa o mesmo efeito de um espermatozoide fecundando um óvulo. Sob essa perspectiva, a inteligência espiritual ela se expressa em corpos transitórios, não só biológicos, mas também em outros tipos de corpos transitórios que funcionam, para os quais nós não temos sequer palavras adequadas para a eles nos referirmos. Então a gente está chamando aqui de máquina, de computador. Eu não posso falar mais do que estou falando aqui.
porque o assunto já é chocante. Mas o problema é que tipo de espírito ou de alma vai ficar sendo imantado a esses chips ou a essas inteligências artificiais que foram adquirindo um potencial de vida individualizado, se na vida biológica a gente sabe que a bagagem espiritual do espírito que vai encarnar tem uma certa relação com o código genético do espermatozoide que o mentor espiritual escolhe para que ele seja o que fecunda o óvulo. Como é que isso vai funcionar na vida artificial? Ninguém sabe. Sabe, mas não é momento de falar. E o preocupante é, nós vivemos ainda num mundo de expiação e provas, que ainda não é um mundo regenerado, ou seja, é necessário que da Terra sejam exilados todas aquelas individualidades espirituais que, após terem tido todas as experiências previstas no aprendizado do currículo da vida terrena, afinal todos nós já nascemos muitas vezes aqui na Terra, nossos espíritos já foram ricos, pobres, com corpos sadios, com corpos doentes, importantes, anônimos, ou seja, cada um de nós já teve todo tipo de charme e ausência de charme. Já passamos por todas as situações e é chegado o momento de, tal qual aquele aluno que está atrapalhando o progresso do resto da classe, já teve todas as oportunidades, já ficou em recuperação várias vezes, já repetiu aquele ano não sei quantas vezes, nenhum professor suporta mais aquele aluno, o diretor da escola não aguenta mais, então aquele aluno vai ter que ser expulso daquela escola. Literalmente, os espíritos que após terem cursado tudo que estava previsto no currículo do aprendizado terreno, não aproveitaram isso e não são minimamente tendentes ao bem, vão ter que daqui ser exilados, esse processo já começou, e vão para um outro mundo de escola, porque literalmente estão atrapalhando o progresso da maioria que já é tendente ao bem aqui na Terra. Só que esses espíritos não foram ainda todos exilados, eles estão aí aonde, pessoal? Convivendo conosco nessa faixa mais primária de encarnados, juntinho às máquinas que estão ligadas o tempo todo e que já têm poder magnético, pois que funcionam fazendo milhões de CPS, ou seja, de cálculos por segundo, e como o espírito evoluído não vai ficar ao lado de uma máquina, quem fica não é um espírito evoluído. Se essa história começar sem que haja uma preparação ou um projeto adequado nesse nível de encarnados em que nos encontramos, se o processo de imantação de almas, as máquinas robotizadas que vão se tornar inteligentes e individualizadas começar, que tipo de alma vai ficar imantada nessas máquinas? É preocupante, né? O que fazer para impedir que o progresso da computação crie tal singularidade? Impossível, não tem jeito. Já começou. Então o que é que se podia fazer? Trabalhar o aspecto espiritual. O instituto, segundo eles, eu deveria criar, não criei. Então, deu errado. O que é que tem que se fazer? Nada, rezar. Nós não podemos fazer mais nada. Mas é por isso que Jesus veio nos visitar. É por isso que a Terra vai passar agora pelo processo de reintegração cósmica. Porque nós não sabemos de nada disso, mas obviamente ele sabe. E Javé e suas gerações de anjos, não biológicos, mas robotizados, e isso está escrito no livro Drama Cósmico de Javé, quando eu digo, ó, essa turma é robotizada, mas eu não tive coragem de dizer o tipo de robotização que ali estava. Como ainda não tenho, estou só falando. Mas se eu for escrever, eu tenho que aprofundar, eu não vou fazer isso, é complicado. Mas assim,
Por que é que Jesus vem? Por muitos motivos. Porque diversas situações limite estão postas diante dos nossos olhos e nós estamos tocando a nossa vidinha no cotidiano, apressado na vida terrena, e a gente não tem nem a ideia do que está se passando. Mas algumas pessoas sabem o que está se passando. E o pior, existe uma secretaria dos Estados Unidos chamada DARPA, que está criando IA, ou seja, inteligência artificial. Afinal, os drones, esses aviões que voam por aí sem piloto, o que são? Máquinas robotizadas. Essa DARPA está criando um espião que é do tamanho de um beija-flor, que voa como um beija-flor, que se parece com um beija-flor, mas não é um beija-flor. É beija-flor também. Aquele pássaro que para no ar. Então, você está na sua casa, conversando com seus familiares, mas se você for alguém que importa a segurança nacional de certa nação, um beija-flor aparece na sua janela, filma tudo, escuta tudo, grava tudo e leva e... Ou seja, nós estamos vivendo num mundo em que diversos tipos de máquinas estão ficando cada vez mais complexas. E cada geração dessas novas máquinas que já existem, que surgem com chips menores, mais próximos daquela tal singularidade, e quando a singularidade acontecer, não tem profeta que possa prever. Repito, nós não podemos fazer muita coisa, mas a vinda de Jesus, numa situação limite, tem a ver também com administrar esse fato. Por quê? Porque aí vem outro aspecto do assunto proibido. Para quem já leu o livro O Drama Cósmico de Javé e também o Drama Espiritual, talvez entenda que esses corpos robotizados que vivem numa outra esfera que não a nossa, eu no livro Drama Espiritual já falei um pouco de que esses seres estão com problemas nessa esfera onde eles existem. Quando a divindade que criou esse universo, nela, na obra, ela terminou caindo, mas ela não criou só esse universo, ela criou esse universo e algumas dimensões de realidade paralelas. Ela mesma ficou prisioneira de uma dimensão paralela à nossa. Só que o nosso universo, como também essas faixas criadas por essa divindade, tudo isso ficou incompleto, foi criado de modo imperfeito. A ciência já começou a descobrir isso. Tem cientistas hoje em dia escrevendo sobre o universo imperfeito. Os buracos negros que a toda hora sugam e acabam com estrelas, planetas que existem no nosso universo, lentamente estão reconfigurando o que existe e destruindo tudo que existe. Mas isso está longe. Não, no centro da nossa galáxia tem um buraco negro. E existem buracos negros brincalhões que ficam voando por aí, quando se aproximar da nossa galáxia começa a engolir luz, tudo. Então algo de defeituoso existe, como algo de defeituoso existe no DNA da gente, que faz com que a gente queira se impor sobre os demais, a destruir outras espécies para comer. A gente pode comer outras coisas. Na esfera em que Javé e seus primeiros filhos residem, o problema deles é muito mais sério que o nosso, porque a esfera deles está se autodestruindo. E as almas que estão prisioneiras dos primeiros corpos criados por Javé, e isso se conta em milhões de individualidades, precisam de novos corpos não biológicos para continuarem a sobreviver e um dia poder despertar as suas mentes espirituais. Ou seja, se eu falar mais meia hora, eu só vou falar loucura. Até agora eu não falei loucura.
É só introdução. Haja insignificância. Que importância tem esse assunto? Isso é loucura, Rogério. Isso não tem importância. Quem no mundo... tem gente muito importante no mundo estudando esse assunto lá na Universidade da Singularidade da Califórnia. São milhões e milhões e milhões de dólares que lá estão. Essa universidade não tem alunos, mas não tem alunos, não, é no fluxo normal, mas é assim. Você paga $25 mil e fica lá uma semana. Em uma semana, você tem curso e sai de lá sabendo como o mundo vai ser em 2013, 2015, 2020. Porque Ray Kurzweil, ele, dentre muitos outros títulos, ele é um futurólogo. Futurólogo não é profeta. Profeta é alguém que é envolvido por homem em si e fala. Futurólogo não, é alguém que faz previsões com bases científicas. E Ray Kurzweil não errou nenhuma. Ele é tido como um gênio. Ele tem 8 títulos de doutor ortogado pelas universidades em homenagem à sua capacidade genial. Ele é um cientista. Ele é uma das maiores autoridades do mundo em computação. Ele toma mais de 100 de comprimidos por dia. Por quê? Quer loucura? Vamos lá. Só mais 10 minutos. Vocês não suportam mais. E nem eu. Ray Kurzweil, ele tem absoluta certeza que a singularidade vai acontecer nos moldes em que aqui nós falamos. O problema já começou. E quando isso me foi mostrado, esse foi um dos motivos que eu tive um infarto em 2011, que eu disse, não pode ser verdade. É tão sério que eu nem quero falar disso. Vai acontecer. Só que Ray Kurzweil, ele aponta o seguinte problema. Existe uma espécie pensante na Terra que é a nossa, biológica. Mas daqui a alguns anos vai existir uma segunda espécie. Que são as máquinas pensantes individualizadas com personalidade própria. A espécie biológica vai continuar a evoluir lentamente. Essa espécie artificial, com vida de inteligência artificial, vai começar e continuar a evoluir rapidamente. Porque é assim que a lei de Moore, Gordon Moore, aponta o progresso da tecnologia computacional. Ninguém sabe o que vai acontecer quando essa raça de inteligências artificiais se tornar dominante. Então a alternativa é fazer com que a raça humana biológica comece a introduzir no seu aspecto biológico chips para que ela ganhe longevidade e se torne, aí entra a ficção científica, tá? Se torne uma raça muito evoluída sob a perspectiva tecnológica, pois se não surgir essa raça de homens e mulheres, como é que eu diria isso? Tecnologizados, eu não sei que expressão usar, biônicos, a espécie de máquinas inteligentes vai dominar tudo. Vejam que loucura. Ray Kurzweil, ele toma mais de 100 comprimidos de vitaminas, porque ele está tentando prorrogar a idade dele, porque ele tem absoluta crença de que daqui a alguns poucos anos, com o implante desses chips, todos nós podemos, que é o único modo que a espécie Homo sapiens tem de sobreviver às singularidades que vão começar a ocorrer independente da vontade humana.
mas Jesus não vai voltar? Vai. E ele vai desligar os computadores da Terra? Não. Não, mas, ou seja, a volta de Jesus, a reintegração da Terra, convivência com demais espécies cósmicas, biológicas e não biológicas. Pessoal, o futuro da espécie Homo sapiens é fantástico. Porque nós somos a única espécie biológica do universo, segundo eles. Nós somos a espécie bebê, né? Nós só surgimos aos 100 e poucos mil anos. Mas nenhuma espécie cósmica tem o que nós temos. O DNA a 3%, que nos permite uma folga de 97% de liberdade para que o nosso espírito expresse o livre-arbítrio, pois que muitas dessas raças não têm livre-arbítrio, obedecem a Javé cegamente. Mas nós aqui na Terra conseguimos criar razão filosófica desperta, nós conseguimos criar um senso crítico muito complexo, mas conseguimos criar bom humor, carinho, ternura, vontade de abraçar, sorrir, de se colocar no lugar do outro, de dar a sua própria vida por amor a alguém. Essa turma não consegue fazer isso. Mas essa turma aí não é anjo, seres que estão próximos do Senhor e obedecem às suas leis. Para o homem da antiguidade, quando um deles aparecia, assustava. Se um de nós, há 2000 anos atrás, pegasse um telefone desse e acendesse na frente de quem vivia lá em Jerusalém, aí está o emissário de Deus. Basta uma lanterna. Qualquer coisa que hoje para a gente é bobagem, se a gente aparecesse com essa tecnologia 2000 anos atrás, nós seríamos tidos como deuses. Quando Enoque, Elias e outros profetas foram levados diante de Javé, com milhões de seres perfilados, todos cantando um só canto em homenagem àquele que estava sentado no trono, qualquer terráqueo, diante de uma visão dessa, voltava e dizia: cara, eu vi Deus e seus anjos, e é muita luz, é fogo. Claro. Mas para o homem e mulher do início do século XXI, um extraterrestre nos impressionar, ele tem que ser charmoso, bonito, cheiroso e elegante. E amoroso. E ter coisas interessantes para nos dizer. Se chegar alguém aqui dizendo: vocês têm que obedecer, o que é que vai acontecer, pessoal? Bomba nuclear escondida, é invasão. E Javé, que parte da turma dele, pensa assim, por isso que Jesus veio antes. Nós vamos, nos próximos anos, nas próximas décadas, conviver com certas situações que, se faladas hoje, parecem esse tipo de coisa aí, loucura. Mas desculpem, é loucura para os desavisados. É loucura para aqueles que estão fora do circuito do que realmente está acontecendo de importante hoje na Terra. Para quem está inserido na mentalidade do rebanho terreno que interessa o establishment, realmente isso é assunto de doido, devia estar internado. Os elogios que eu recebo falando sobre isso são... Né? Mas assim, eu falo porque eu tenho que falar. Até uma morte morrida eu não pude ter. O corpo já morreu e ainda me trouxeram de volta. Mas por que vocês não me dão? É uma voz solitária falando. Eu digo: estou me chamando. Mas sei lá o que é. É verdade isso, pessoal. Mas é uma verdade tão chocante que a gente fica com medo. A gente tem. Lembre-se das palavras de Jesus: eu não lhes deixarei órfãos,
Lembre-se que em cada um de nós, não nesse corpo físico, mas no espírito de cada um de nós, há a presença do sagrado, a herança do Pai. Cada um de nós é um Deus em potencial. Basta que nós despertemos essas potencialidades. E para isso ninguém precisa fazer curso, nem ir para a Universidade da Singularidade, nem ir para o Instituto tal ou qual. Se for, ótimo. Mas não adianta ir para as melhores universidades da Terra se não despertar amor no próprio coração. Porque essa é a chave mestra do processo. É você despertar amor. Jesus não falou em singularidade, Jesus não falou em nada complicado. Jesus só dizia, tentem se amar uns aos outros. Porque na hora em que a gente ama, quando as singularidades acontecerem, alminhas amorosas vão estar lá para cuidar das questões. Mas se a gente só promove ódio, desagregação e perturbação, as almas que saem desse mundo ficam e continuam perturbadas. Elas não podem dominar o contexto. A doutrina espírita disse que a Terra deixaria de ser um mundo de expiação e provas, passando a ser um mundo regenerado. E vai ser assim. A volta de Jesus, a visita que ele vai nos fazer em breve, tem o condão de não resolver, mas de contemplar a uma série de problemas que nós não temos olhos ainda para enxergar. A questão da inteligência artificial é só uma delas, mas nós não devemos nos assustar. Existem as civilizações mais evoluídas desse universo, nenhuma delas, das que eu pude ter notícias, é biológica. Todas são inteligências espirituais que se expressam através de inteligências artificiais e moram em mundos artificialmente criados. As civilizações mais evoluídas desse universo, que ajudam Javé e já o transcenderam, não moram mais em planeta físico que está orbitando a estrela. Eles constroem seus próprios mundos e seus mundos funcionam como naves que... Então eles dizem assim, vamos passar 10 milhões de anos vivendo lá no sistema tal, aí vamos para lá. Agora 5 milhões de anos no outro. Do jeito que a gente viaja aqui na Terra de uma cidade para outras, é assim que acontece. A vida biológica é uma etapa do processo organizativo desse universo. Nós não devemos nos assustar com isso. Devemos estudar esse assunto, devemos despertar o nosso potencial amoroso interior, pois em isso fazendo, tudo mais se resolve naturalmente. Agora, não adianta nós sabermos tudo, estudar tudo e continuarmos com os nossos corações pesados, criando problemas em vez de nos disponibilizarmos para que a conspiração do bem nos utilize para gerar ternura, carinho, semear reflexão, que é o máximo que se pode fazer. Então, pessoal, como eu disse no começo, o assunto é complexo. Eu pedi, implorei para que ninguém tome isso aqui como sendo verdade. E torno a repetir, e torno a pedir. O que está sendo feito em termos de inteligência artificial, isso é verdade, é um fato, é um processo que está em curso. O resto do que eu falei é que deve ser tomado apenas para reflexão. Porque muita coisa está acontecendo, muita coisa vai ocorrer, mas coisa boa. O que nós podíamos produzir de complicado já foi produzido ao longo das páginas da história. Por incrível que pareça, o nosso futuro é dadivoso, é maravilhoso. Porque todos nós estamos melhorando, nitidamente, porque Jesus voltará a nos visitar, porque a Terra vai ser reintegrada ao circuito de convivência cósmica, porque esse problema é universal, não é da Terra, e porque a espécie Homo sapiens é vista lá de fora como uma espécie biológica muito especial, que sabe sorrir, que sabe ter bom humor. Eles não conhecem isso. Agora, devemos nos preparar, pois que as gerações futuras da nossa espécie provavelmente terão
que criar procedimentos invasivos ou não para unificar a evolução biológica à evolução computacional. E isso não é o fim do amor, é só o reinício da expressão amorosa de outro modo. Agora eu vou parar um pouco de perturbar a sensibilidade de vocês, que vou me calar, e vocês agora que vão fazer perguntas, vão discordar e a gente vai bater um papo aqui até o tempo que for conveniente. Tá? Então fiquem bem à vontade, dá para a gente conversar sobre o assunto. Não há pergunta proibida, não há comentário proibido, ninguém tem que concordar com nada, isso é só para a gente refletir. Antes disso, vamos já também não pedir por todas as respostas, então só dentro deste espírito que nos querem, deixem-me fazer uma pergunta. Tens ali uma garrafa de vinho, acho que já está a precisar, tá? Tem que se levantar se não o senhor, quer ser? Vá, por favor. O que é que nos está a dizer que nós precisamos acreditar na ciência, nos chips e na inteligência artificial, quando podemos acreditar naquilo que nos está a fazer mais importante? Nos está a transmitir isso, acredita nisso, não é? O que é que nos está a dizer a nós para nós não acreditarmos naquilo que nos está a dizer? Muito obrigado. Pense numa pergunta difícil. Eu erro todo dia. Eu não sou exemplo nem para mim mesmo de coisa alguma. Eu não conheço nenhum ser humano com mais mazelas ou fraquezas ou fragilidades ou equívocos do que eu mesmo. Se eu tenho uma qualidade é saber do meu tamanho. Se eu tiver uma qualidade é saber do meu tamanho. Paradoxalmente, eu não sei do meu tamanho porque talvez eu ainda me ache não tão pequeno quanto deveria me achar, só pelo fato de eu ainda estar me permitindo estar aqui na frente de vocês e de outras pessoas falando desses assuntos, sem saber se o que eu entendi está correto. O meu drama é porque eu preferi estar fazendo qualquer coisa na vida, menos isso que agora eu faço. Por quê? Tem muitos porquês. Isso atrapalha o meu lado profissional, eu não vivo disso. A cada livro que eu lanço, o resto da minha credibilidade profissional, da qual eu sobrevivo, vai para o espaço. Eu era gerente de banco,